Cara, eu faço conteúdo de K-pop há anos e o que não falta é coisa sem noção acontecendo. E uma das coisas sem noção que acontecem geralmente no K-pop são motivos bestas para idols saírem dos seus respectivos grupos. E hoje a gente vai selecionar alguns aqui, e uns que vocês já estão comentando recentemente, e outros que vocês acabaram esquecendo ou não conhecem. Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindos pessoas a mais um vídeo aqui no Namekusei, e vamos começar do mais relevante agora. O caso envolvendo o grupo Rise é o que está sendo mais comentado recentemente, mas vamos recapitular para entender por que aconteceu tudo isso primeiramente. Tudo começou com o vazamento de fotos do Sunhan com sua ex-namorada, que na época tinha 17 anos de idade, enquanto ele tinha 19 anos. Esse fator acabou gerando um enorme alvoroço nas redes sociais, criando teorias e histórias que o Sunhan interrompeu a gravidez da menina, entre outras mentiras que nem valem a pena serem mencionadas aqui. Não tem pé na cabeça esses rumores, não tem uma base, não tem base nenhuma. Além desses ataques, foram postadas diversas imagens comprometedoras do idol. E é surreal ter que falar isso, mas por ele ter estado em um relacionamento, ele teve que passar por um hiatus gigantesco. E aí começaram a surgir um monte de rumor, a galera começando a macetar o cara por conta de uma situação que ocorreu antes mesmo dele debutar, que é o fato dele namorar. Depois de um ano desse hiatus, o Sunhan acabou voltando na SM Entertainment, então os fãs ficaram, ao redor do mundo, ficaram felizes com essa situação, a galera ficou com esperança de que bom, finalmente as coisas vão dar certo. Só que em menos de 48 horas, o que aconteceu? A SM falou, tchau, Sunhan. Ele saiu do grupo. Haviam sido mandadas coroas de flores, que é geralmente usado em funeral, que as fãs, entre muitas aspas, do grupo, mandaram na porta da SM. E essa pressão fez a empresa voltar atrás e simplesmente tirar ele depois de ter voltado. E foi muito rápido mesmo. Cara, a gente tá em 2024 e é triste demais ver isso acontecendo no K-pop ainda, mano. É surreal. A gente dá as justificativas pra isso acontecer, que grupos novos geralmente têm esses fãs mais abilolados à cabeça. E isso é verdade. Quando um grupo passa disso, não existe esse tipo de polêmica. Pode existir aqueles fãs que ficam revoltados, mas isso não vai fazer o grupo sofrer uma represália absurda, como foi o caso do aespa, que recebeu isso, e como foi agora o Sunhan recebendo isso. A gente consegue comparar uma situação, porque teve o escândalo de namoro da Jennie com o Kai. Nessa época, o Blackpink ainda era um grupo relativamente novo. E aí, quem sofreu com isso? A Jennie, obviamente. Só que depois de um tempo, teve aquele escândalo da Jennie com o G-Dragon, teve o escândalo da Jennie com o país Coreia do Sul inteiro, e acabou que não aconteceu muita coisa, porque o Blackpink já era um grupo estabelecido na indústria, os fãs já, dizendo de modo de idade, já haviam amadurecido o suficiente pra essa situação não ocorrer como ocorreu na situação do Sunhan e na situação do aespa. Isso é verdade, isso realmente acontece. Só que é surreal, cara! Como que isso ainda é uma realidade e a gente simplesmente só tá aceitando que isso aconteceu? Porque realmente a gente não tem poder nenhum. É loucura, mano. E em 2018 aconteceu um dos maiores eventos relacionados a isso na história do K-pop. E que acabou de um jeito muito bosta, se você parar pra pensar. Mas a vida é assim. Essa é só a minha opinião sobre a situação. Isso não muda nenhum fato. Que realmente foi de revolucionário pra ok, não adiantou nada. Em 2018, Hyun e Dawn acabaram chocando a indústria do K-pop, confirmando seu namoro, que já vinha desde 2016, ou seja, 2 anos de namoro, e eles revelaram esses 2 anos de namoro ali. O problema foi que o Dawn, como era conhecido no seu antigo grupo Pentagon, estava começando a subir na carreira, porque teve o Shiny Pentagon, que começou a galgar posições nos charts, porque ela começou baixa, só que o público foi começando a ouvir legal, foi começando a crescer nos charts. Isso foi muito da hora. Isso foi um dos eventos mais legais. É aqueles sleeper hits, que fala, esse é o termo. Então a galera tava começando a gostar bastante daquilo. E não que, na época, o Dawn fosse determinante pro grupo, mas aconteceu uma coisa que impactou com certeza. Por conta desse fato que ocorreu, a Cube simplesmente falou, olha, Dawn, tchau, tchau, você vai sair do grupo, porque a galera tá odiando o fato de você estar namorando a Hyuna. E, Hyuna, olha, eu sei que você me deu muito dinheiro, a Cube falando, Sei que você me deu muito dinheiro, mas tchau. Acho que não dá, pra tu namorar. Então eles acabaram, depois de um tempo, assinando com a P-Nation, ficaram lá um tempo, mas é por isso que eu falei que é uma situação que o fim foi muito bosta, porque eles terminaram. Então, o Dawn saiu da empresa por causa desse romance, mas infelizmente, por questões da vida, eles terminaram. E o resto, você já sabe muito bem. Hoje em dia o Dawn vai redebutar como um personagem fictício lá, um personagem de animação, estilo
das ideias e vamos ver, né? Por que não, né? Por que não experimentar novas coisas? Por que não tentar novas coisas? Que ele tenha sucesso. Em 2020, o Alexander, que é ex-membro do U-Kiss, um grupo lendário no K-pop, apareceu no canal do YouTube e acabou dando uma entrevista. Lá ele contou sua trajetória nos tempos em que ele vivia ainda na Coreia do Sul e promovia com o U-Kiss. Ele também acabou até mesmo contando como foi o momento em que ele decidiu se tornar idol. Mas o que mais chamou a atenção não foi isso. Foi o que ele relatou das dificuldades que ele passou durante sua época de idol e o grande motivo por ele ter saído do grupo, no meio de uma promoção que eles estavam fazendo de um comeback. O entrevistador comentou sobre ele ter ficado durante 3 anos no U-Kiss e saído então. E aí ele acabou questionando se foi isso mesmo, se ele só decidiu sair. Mas aí o Alexander acabou comentando que as pessoas nem imaginavam o que tinha acontecido na época pra ele ter saído. E vamos lá, nessa época que ele havia entrado no U-Kiss, a indústria coreana ainda não era familiarizada com integrantes de outros países em seus grupos. Então essa história que eu vou comentar aqui não é só do Alexander, provavelmente foi de outros idols estrangeiros. Ele disse que na época ficou bastante irritado porque a empresa disse pra ele que o U-Kiss precisava de mudanças de integrantes, dizendo que o grupo não tava indo bem. E nisso, basicamente, a empresa forçou ele a sair do grupo. E o motivo, cara, é revoltante. Eles falaram isso. Pensa bem, Alexander. Você realmente acha que você é popular na Coreia? Você não é. Sim, uma empresa que agenciava o cara falou isso na cara dele, convidando o cara a sair do grupo. Nessa época, ele simplesmente só aceitou e disse que isso era basicamente o que muitas empresas do entretenimento faziam com seus artistas, simplesmente mostrar que eles não eram nada. Basicamente isso, na visão da empresa, obviamente. E eles basicamente diziam: Alexandre, você só é popular por causa da gente. E o idol até, numa pergunta do entrevistador, afirmou que eles basicamente fizeram uma lavagem cerebral no cara. E aí ele comentou que a tia dele ficou extremamente pistola, chegou no CEO e falou o seguinte: você escalou ele porque queria fazer esse grupo. E agora, se você pensa que ele não fez nada pra contribuir com o grupo, só deixa ele ir. Isso faz referência clara à dificuldade dele sair da empresa ali por causa do contrato e tudo mais, né? E nessa época, quando ele saiu, então, oficialmente do grupo, a empresa simplesmente só relatou publicamente assim: ele voltou a focar nos estudos. Ele voltou pra escola e tá focando nos estudos. Só isso. Se vocês quiserem checar o canal, tá? Aqui a fonte, e tem outras coisas que ele comenta, mas isso aqui é o mais chocante de tudo. O Secret Number é um grupo formado em 2020 pela empresa Vine Entertainment. A sua formação inicial contava com a integrante Lea, Dita, Jinny, Sudan, Mindy. Até aí tudo certo. Eles lançaram o segundo álbum Who This, foi super bem para um debut, por ser uma empresa não tão consolidada na indústria assim. As integrantes tinham uso livre do Instagram, elas podiam usar algo que não é totalmente comum, porque geralmente também tem isso, né? Depois de alguns anos do contrato, e geralmente quando um idol começa a usar o Instagram e principalmente se faz um Instagram pessoal, ou ele saiu do grupo ou ele tá com muita liberdade. De duas uma. E assim, nesse meio, a Denise parecia uma das que mais utilizava o Instagram como realmente uma rede social. E não só pra promover ali a imagem do grupo, mas como se fosse algo pessoal dela. Só que aí vem uma coisa séria aqui, tá? Eu vou comentar sério aqui com vocês. Vocês lembram do caso de George Floyd, né? Do Black Lives Matter, tudo que aconteceu, todos esses protestos. E a Denise postou vários desses protestos em apoio ao Floyd e o movimento, tanto em inglês como em coreano. Só que após isso, a Denise e as demais membros tiveram suas contas no Instagram desativadas, junto até mesmo com alguns posts na própria conta do grupo, além da sua conta lá no SoundCloud. As membros depois fizeram um post falando que fizeram isso por vontade própria, mas mesmo assim foi estranho. Foi uma situação estranha ali que aconteceu logo depois dela ter postado sobre isso, e alguns fãs realmente acreditam que foi uma maneira de silenciar a Denise. Então tudo parecia normal até que, ainda em 2020, elas resolveram lançar um novo álbum, com o single God é Boom, ainda até conseguiram pegar um prêmio de Rookie do ano, o que foi extremamente relevante para um grupo que precisava ali de um reconhecimento. Só que aí aconteceu uma coisa muito estranha. Aconteceu o hiatus da Denise no começo ali de 2021 até a saída dela do grupo, eventualmente, por quebra de contrato, basicamente. Não tem nada que justifique a saída da Denise do grupo, né? Envolvendo os posts dela no Instagram. Só quem sabe o que aconteceu é ela e quem administrava a empresa na época, quem administra a empresa hoje, enfim. Mas aí só existem especulações do que aconteceu pra ela demorar tanto pra sair dentro de um evento e outro, então não tem como justificar essa saída com isso que eu comentei, né, do George Floyd, mas ao mesmo tempo é muito estranho. Mas enfim, é muito complicado, é muito difícil de entender o que realmente aconteceu, por isso que foi uma saída muito estranha. Não dá pra dizer, é motivo besta ou não, mas de fato, não sabemos o motivo, e se o motivo foi isso, ultrapassa o besta, né? É desumano, é loucura.
O Vitor Han, não aquele Vitor Han, é o outro Vitor Han, tá? Ficou famoso quando entrou na banda de rock sul-coreana About You, onde ele estreou em 2018, depois de ficar 8 anos como trainee. Só que a sua carreira sofreu uma reviravolta completa em 2020, quando ele foi expulso da banda depois de um terrível incidente durante uma performance ao vivo. Ele quebrou a baqueta no palco. Assim, ó. Crack. E a empresa falou: inadmissível, expulso. Cara, é ridículo. Após sua saída do grupo, Victor se tornou um youtuber com o canal Victor The Drum Destroyer. Seus vídeos de cover de bateria e vlogs, junto com todo o drama envolvido em cima dele, acabou gerando tanto um engajamento na Coreia do Sul como aqui no Brasil, porque ele é Brazuca, baby. Só que aí vocês acham que o problema foi só nele ser expulso por causa da baqueta? Não, 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 não. A antiga empresa que expulsou o Victor entrou com um processo judicial contra ele devido ao sucesso que ele estava fazendo pelo YouTube. Basicamente, eles estavam meio que falando que foi difamação dele, que não foi bem isso que aconteceu, que não sei o que não sei o que lá. Só que o que fica mais estranho é que, assim, um amigo do Victor, pelo que a gente viu lá, tinha falado que um dos antigos chefes, né, dessa empresa e tal, eles estavam envolvidos com a máfia coreana. Olha só. Depois disso, o Victor acabou deletando sua conta no YouTube, parou de postar vídeos de uma forma geral, porque foi uma decisão judicial, ele não podia mais postar tudo isso por causa de uma baqueta sendo quebrada, ao vivo. Tem um vídeo meu explicando sobre isso do Victor The Drummer aqui no card. Eu vou deixar pra vocês assistirem, que faz mais de 3 anos, mas é bom pra vocês se situarem do caso. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de tudo. Se inscreve no canal, seja membro se você quiser apoiar financeiramente, apesar disso tudo que aconteceu. K-Pop é good.